Scalar Energy and EMF, What You Need to Know. 22 de agosto de 2019. O que é energia escalar? A energia escalar é considerada, pelos relativamente e chocantemente poucos que sabem que ela existe, como potencialmente a maior descoberta da história da ciência, principalmente referidos pelo termo campos escalares ou energia escalar. Outros termos usados para descrever esta propriedade do universo são campos de informação, ondas magnetodielétricas longitudinais, energia de ponto zero, taquião, orgona, energia radiante, ondas gravíticas, quintessência, ondas estacionárias e campos de Tesla. O tema escalar está intimamente ligado à mecânica quântica e à teoria quântica de campos. Os campos escalares existem como o componente informacional não físico de toda a matéria. Mas neste artigo vamos discuti-los principalmente em relação aos campos eletromagnéticos, EMFs. Toda onda tem um componente chamado onda transversal e outro componente chamado onda longitudinal, escalar. As ondas transversais são a parte do EMF que pode ser medida por metros, porque existem totalmente no espaço 3, espaço tridimensional, e são facilmente mensuráveis. O termo transversal refere-se ao movimento ascendente e descendente e oscilante desta onda movendo-se através do espaço 3D. Eles também são chamados de ondas hertzianas e produzem frequências mensuráveis. As ondas transversais são o que está sendo usado atualmente em eletricidade e telecomunicações, uma vez que eram mais facilmente detectáveis e quantificáveis para os primeiros cientistas e engenheiros elétricos. O componente longitudinal, escalar, da onda não existe normalmente no espaço 3. Move-se ao longo do próprio eixo do tempo, o 4º dimensão. Isso parece misterioso e pode ser difícil de entender sem se aprofundar na mecânica quântica, mas o tempo é considerado simplesmente energia comprimida, comprimida pelo fator da velocidade da luz ao quadrado. As ondas escalares são superluminais, o que significa que se movem mais rápido do que a velocidade da luz, porque não são limitadas pelas limitações do espaço 3D. Além disso, como eles não existem na terceira dimensão da mesma forma que a matéria, eles se movem através do espaço vazio entre toda a matéria. Eles não são limitados ou bloqueados por obstruções físicas no espaço, como as ondas em transversais. O componente escalar de um campo eletromagnético é cerca de 5 vezes mais forte do que o componente transversal. Por exemplo, se o seu medidor EMF capta 100 mg, esta é apenas uma leitura da onda transversal que emite uma frequência mensurável, e o componente escalar invisível será equivalente em potência a 500 mg. Embora os campos escalares não possam ser detectados por um medidor padrão, eles são prontamente captados por organismos vivos. Todos os seres vivos produzem sua própria energia escalar, chamada bioescalar, e são sensíveis à energia escalar em seu ambiente. A Terra está constantemente produzindo uma variedade de campos escalares em constante mudança, com os quais nossos corpos evoluíram. Ao contrário das crenças aparentemente predominantes na bondade inerente dos escalares, os campos escalares não são bons ou ruins. Seus efeitos curativos e construtivos, ou efeitos destrutivos, dependem de como eles são produzidos. Exatamente quais informações estão sendo transportadas pelo componente escalar e os campos coerentes ou incoerentes que podem ser usados para fins harmonizadores ou destrutivos. A história da energia escalar na ciência e na eletromagnética. A primeira vez na história registrada que o escalar foi descrito foi pelo cientista escocês James Clerk Maxwell, em meados de 1800. Suas primeiras equações descrevendo campos elétricos e magnéticos também explicavam um componente escalar.
Sua ligação entre eletricidade e magnetismo em suas equações formou a base da física moderna e também apresentou a possibilidade teórica da energia escalar. Como os conceitos eletromagnéticos de Maxwell foram desenvolvidos pelos primeiros cientistas, incluindo Heinrich Hertz, a teoria escalar foi desconsiderada como mística demais e fisicamente não manifesta e, portanto, ineficaz. Isso não poderia estar mais longe da verdade, mas demorou meio século a mais para começar a descobrir o verdadeiro poder do escalar. Nikola Tesla, um inventor sérvio-americano, físico, engenheiro elétrico e inventor do rádio e da corrente alternada, AC, acidentalmente redescobriu ondas escalares enquanto experimentava cargas elétricas de corrente contínua, DC, violentamente abruptas. Os experimentos de Tesla foram baseados na prova do físico alemão Heinrich Hertz das teorias eletromagnéticas de Maxwell. Em 1904, Tesla desenvolveu transmissores para mover energia escalar para frente e para trás enquanto contornava o tempo e o espaço sem a necessidade de fios, pois ela simplesmente se materializaria de um lugar para outro através do hiperespaço. Infelizmente, ele nunca recebeu financiamento para continuar sua pesquisa para desenvolver tecnologia escalar suficiente para substituir as formas atuais de eletricidade. Acredita-se que Tesla nunca recebeu financiamento porque suas descobertas eram uma ameaça aos lucros das grandes indústrias de energia da época. A Tesla havia encontrado uma maneira de fazer o que essas indústrias estavam fazendo, mas muito melhor, mais rápido e com menos gastos para o consumidor, porque não exigiam o uso de petróleo, carvão ou mesmo fios. Tesla até descobriu uma maneira de usar escalar para criar uma superarma, que foi chamada de raio da morte ou raio da paz pela imprensa na época. Muitas pessoas, incluindo ex-militares, dizem que essas armas foram construídas em segredo por vários governos desde a morte de Tesla, e que o escalar da Tesla se tornou a base para a moderna tecnologia de arma de energia dirigida, DEW, que pode destruir sem ser detectada a longa distância usando feixes de partículas carregadas provenientes apenas de energia no ar livre. As implicações de continuar a desenvolver a teoria de campos escalares e suas aplicações práticas podem mudar drasticamente o curso do mundo e da sociedade. As possibilidades para o uso benéfico da energia escalar incluem tecnologia de energia limpa e livre para substituir as fontes de combustível de carvão e petróleo. A capacidade de transmutar elementos, incluindo resíduos radioativos em substâncias inertes. Aproveitando as forças gravíticas para criar aeronaves antigravidade para viagens espaciais. Usando ondas portadoras escalares para fornecer informações de DNA perfeito para estimular a cura física de qualquer doença. Escalar não é inerentemente bom ou ruim. Se você entender que os campos escalares não são inerentemente bons ou ruins, você pode desenvolver uma compreensão mais profunda das nuances do escalar. Todo campo eletromagnético tem um componente escalar, que carrega a informação que esse campo específico está gerando. Como dito anteriormente, o componente escalar é 5 vezes mais potente que o componente de frequência física transversal. Vamos pegar a frequência de 60 Hz gerada pela rede elétrica, por exemplo. Essa é a energia que suas tomadas, eletrodomésticos e fios da sua casa geram. É um 60 Hz constante, pulsado em todos os momentos, sem variação. Quando um organismo vivo é exposto a uma frequência repetitiva por um tempo suficiente, o componente escalar dessa frequência única atingirá as células do corpo da mesma maneira, repetidamente, como um martelo batendo no mesmo local repetidamente. Com o tempo, com o martelo, o ponto que está sendo atingido vai quebrar. Quando uma frequência atinge o DNA das células da mesma maneira por um longo tempo, isso causará danos ao DNA.
A onda transversal mensurável da EMF é apenas uma pequena parte do problema. O componente escalar do EMF, a contraparte invisível que não pode ser captada em um medidor, é um problema muito maior e você não pode bloquear isso. Existem muitos produtos que são anunciados para bloquear EMFs e, portanto, mantê-lo seguro. Esses produtos incluem gaiolas de Faraday, tipos especiais de tinta metálica, pingentes, pirâmides e muito mais. Seus testes para mostrar que ele funciona são simplesmente usando um medidor EMF para mostrar que o dispositivo bloqueia ou reduz a frequência mensurável em uma determinada área. Esses estudos se concentram no problema errado, a própria frequência física. Eles não levam em conta o componente escalar muito mais poderoso. Nada vai bloquear isso, nem mesmo a gaiola de Faraday mais grossa que você pode encontrar. Portanto, você não pode realmente se proteger do EMF, porque o componente escalar informativo do EMF ainda é passado. Você pode ler mais sobre por que você não pode bloquear EMF aqui. Os únicos estudos que podem provar que um dispositivo realmente protege você dos efeitos nocivos dos EMFs seriam focados exclusivamente nos resultados em organismos vivos, medindo mudanças em sua saúde e vitalidade. Como o Blue Shield usa um sinal de portadora escalar? O sinal de portadora escalar é um componente-chave para a eficácia dos dispositivos Blue Shield. O microprocessador em Blue Shield fornece um algoritmo complexo de múltiplas formas de onda de frequências em um sinal portador escalar, que são modelados de acordo com os padrões conhecidos da natureza, incluindo a razão Phi e Fibonacci, bem como equações matemáticas complexas que nunca estimulam o corpo com a mesma combinação de frequências duas vezes. As frequências estão todas dentro da faixa de resposta humana, que são faixas de frequência que afetam os organismos vivos de maneiras benéficas. Dentro dessa faixa e em conformidade com os padrões naturais, o algoritmo garante que as combinações de frequência nunca sejam repetitivas. Elas nunca produzirão a mesma combinação de frequências na mesma amplitude duas vezes. Isso garante que possamos ter nosso Blue Shield funcionando por anos, décadas ou nossas vidas inteiras, e nunca nos tornarmos resistentes às frequências e perdermos os efeitos benéficos. Este sinal escalar que carrega uma variedade de frequências naturais e coerentes não bloqueia o sem em nosso ambiente. Se isso acontecesse, nossos telefones e aparelhos elétricos deixariam de funcionar. Ele simplesmente produz um campo competitivo que é altamente potente o suficiente para que nossos corpos ouçam sobre os EMFs incoerentes, e harmonioso e natural para que nossos corpos sintonizem essa estação de rádio, por assim dizer. Os EMFs artificiais podem continuar a funcionar em segundo plano, nada mudou, mas todos os organismos vivos na faixa do Blue Shield terão se adaptado para ouvir as frequências do Blue Shield em vez do outro. Os velhos tempos de usar alta tensão e bobinas para produzir escalares acabaram. Blue Shield inovou o que é possível em relação à energia escalar e como ela afeta positivamente os organismos vivos. Os estudos da Blue Shield se concentraram inteiramente em seus efeitos na saúde dos organismos vivos, os únicos resultados que realmente importam. Tem mostrado resultados benéficos profundos na análise de células sanguíneas vivas humanas e urina, e melhora significativa nos marcadores de saúde e comportamento dos animais, vacas e galinhas. Você pode ler os resultados desses estudos no site. Conclusão: acreditamos que a ciência da energia escalar é algo que todos veremos muito mais no futuro, e é uma chave importante para as inovações tecnológicas do futuro com uma ampla extensão de aplicações, especialmente nos domínios da produção de energia, cura física, limpeza ambiental e viagens espaciais.
Há décadas, livros, filmes e outras mídias vêm retratando habilidades tecnológicas futuristas como uma progressão inevitável para a humanidade, e as evidências de escalar desempenhando um grande papel nesse avanço são fortes. Estamos em um período atual em que a maior parte da tecnologia não é compatível com a saúde dos organismos vivos neste planeta. Isso é insustentável, especialmente à medida que a tecnologia se torna mais prevalente e ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas. Precisamos pensar em como mesclar as inovações tecnológicas com a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Se não o fizermos, a nossa tecnologia acabará por ser a nossa queda. Usamos o Blue Shield como um elo para esse futuro sustentável imaginado, para proteger nossa saúde e atravessar este momento presente em que as doenças crônicas estão aumentando a taxas alarmantes, muitas delas parecendo estar ligadas a 100 prejudiciais. Sentimos-nos otimistas sobre a iluminação futura da humanidade em direção a uma vida sustentável, e estamos escolhendo nos manter o mais saudáveis e vitais possível durante o caminho muitas vezes difícil para este futuro. Se você quiser dar um mergulho mais profundo no escalar e aprender mais sobre esse fenômeno fascinante, leia nosso artigo da parte 2. Energia escalar, biologia e consciência. Compartilhe este